Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do podcast da Família Eterna. Hoje tem aqui a Cássia e a Bianca e nós vamos ter a oportunidade de conversarmos um pouquinho, especialmente a respeito da importância da família no plano do Pai Celestial. Quero começar já fazendo uma pergunta aqui para vocês, ok? Como é que a criação da Terra e a queda de Adão e Eva ajudaram a cumprir os propósitos eternos do Pai Celestial para as famílias? A gente pode dividir até em duas essa pergunta, né? Primeiro, como é que a criação da Terra, qual a importância ou a necessidade da criação da Terra para cumprir os propósitos eternos de Deus para a família? E qual a importância ou a necessidade da queda de Adão e Eva para também cumprir os propósitos de Deus para nossas famílias? Eu vou, então, primeiro. O Big tá me olhando. Então, a primeira é sobre a Terra, né? Na verdade, uma das minhas lições favoritas, né, de quando eu estava na missão, era sobre o plano de salvação, justamente por causa do plano e do propósito de Deus para nós, né? Como espíritos, ia ser meio que incapaz da gente evoluir, né? Como a gente tem a oportunidade aqui na Terra de adquirir dons e talentos. Então, acho que como ensinam as escrituras, a Terra ela foi criada para que nós pudéssemos habitar aqui, né? Para que nós pudéssemos ter experiências. E aí já conecta com a queda de Adão e Eva, né? Nós sabemos que lá no jardim eles estava tudo tranquilo, eles estavam lá e tal, mas eles não iam conseguir progredir lá, né? Até porque Deus deu mandamentos, né? Então foi necessário para que eles tivessem que comer do fruto, para que eles pudessem ter o conhecimento do bem e do mal, aprender a ter as escolhas, e aí vem a oposição em todas as coisas, e a necessidade de um Cristo, e aí uma coisa vai levando a outra. Foi bem isso que ela falou mesmo, né? Porque se eles não tivessem pecado, como que nós existiríamos, né? Então, acho não, tenho certeza que tudo que aconteceu foi para que nós existíssemos e tudo isso teve um propósito, né? Até mesmo esse pecado, né? A queda deles foi para um bem maior. Interessante. Eu gosto dessa parte que você está falando para um bem maior, né? Até a gente aprende que é uma transgressão, né? É a quebra de fato de uma lei, mas em decorrência de uma lei maior. Sabe que eu aprendi, agora que você estava comentando, Bianca, quando eu era um aluno do instituto, eu já fui um aluno do instituto, né? Eu nunca fui assim, mais experiente, vamos dizer assim, né? Eu já fui um jovenzinho, aluno do instituto, e um dos meus professores, certa vez ensinando sobre a queda, ele compartilhou uma experiência que ficou gravada na minha memória e que me fez entender de uma forma mais simples a necessidade da queda, né? Ou de Adão e Eva terem partilhado do fruto. E aí ele comentou a respeito das leis de trânsito, né? Então a gente não pode passar num semáforo vermelho, porque a gente sabe que no semáforo vermelho eu preciso parar, e se eu passo num farol vermelho, eu estou infringindo uma lei de trânsito. Mas aí ele trouxe o exemplo de alguém que está socorrendo uma pessoa que está passando um mal, tem um mal súbito e precisa ser levado imediatamente para o hospital, ou tem uma emergência e precisa ser levado ao hospital, ou de uma mulher que está prestes a dar à luz e aí precisa ser socorrida de emergência para o hospital. E aí ele fala, você sai com um carro e aí você se depara com um semáforo vermelho. O que que você faz? Você passa. Você passa. Quebrei uma lei? Ou a lei muda por causa que eu tenho alguém numa situação de emergência no carro? A lei muda? Não. 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 Então eu vou quebrar uma lei, mas por conta de algo que é muito mais importante, ou por uma lei muito maior, falando agora sobre a vida, né? Tanto é que eu posso justificar e recorrer depois se vier uma multa, dizendo, não, olha, eu estava prestando socorro para alguém que necessitava de um atendimento emergencial. E aí eu nunca esqueci disso. Me fez muito mais sentido, né? Eles precisavam comer do fruto, era a quebra de uma lei, então eles transgrediram uma lei, mas em decorrência de uma lei muito maior, que era justamente poder trazer os filhos de Deus, ou nós, a essa terra, né? Olha que interessante, o presidente Russell M. Nelson, ele diz assim, ó, por maior que seja o planeta Terra, ele é apenas uma parte de algo muito maior, o grande plano de Deus. Resumindo de maneira simplificada, a Terra foi criada para que as famílias existissem. Então, assim, por que que a Terra foi criada? Sabe, essa Terra tão linda que nós temos, né? Para
que nós pudéssemos vir, para que as famílias pudessem existir. E o elder Jeffrey R. Holland, ele diz assim, a queda fazia parte do plano divino do Pai Celestial. Sem ela, nenhum filho mortal teria nascido de Adão e Eva, e não haveria nenhuma família humana para vivenciar oposição e crescimento, arbítrio moral e a alegria da ressurreição, redenção e vida eterna. Ou seja, eu fico pensando na gente lá, né, torcendo, imagina, para que Adão e Eva comessem do fruto, para que nós pudéssemos vir a essa terra, né? Por isso que é tão importante a criação da terra e a queda de Adão e Eva, como parte do cumprimento dos propósitos eternos de Deus para com as famílias, né? Legal. Vou trazer uma outra pergunta para a gente debater. Agora, com base na queda, a queda de Adão e Eva permitiu que nós pudéssemos vir à Terra, mas também trouxe ao mundo as condições do pecado e da morte, né? Então, ambos nos separam de Deus e da possibilidade de vivermos eternamente com a nossa família. Então, ou seja, até mesmo a nossa natureza se tornou uma natureza decaída. Como é que a expiação de Cristo, então, torna possível que as famílias possam ser eternas? Na verdade, a gente pode pensar por conta dessa situação toda, o que você pode compartilhar conosco sobre a importância do papel de Cristo, uma vez que nós, por conta da queda de Adão e Eva, com a entrada da morte e o pecado no mundo, o que você pode compartilhar sobre Cristo, a importância dele nesse papel do plano do Pai Celestial, a fim de que as famílias possam ser eternas? Bom, eu acho que quando a gente pensa, vamos supor, a gente está ali quase caindo em tentação em respeito a alguma coisa. Sempre que eu penso em Cristo, eu dou um passo para trás. Tipo, eu fico muito mais assim, mas será que isso vale a pena? E aí eu vejo que não. Então, eu acho que quando a gente pensa em Cristo, o pecado não se torna interessante, né? Claro, se você tiver fé, né, naquilo que você. Se você tiver fé em Cristo, as coisas vão fazer sentido. Agora, se você, tipo assim, é Cristo, mas ele vai perdoar depois. Não é bem assim, né? Ele vai perdoar se você se arrepender, mas se você fizer as coisas pensando que depois Cristo perdoa e nada vai te abalar, não é bem assim que funciona. Então, quando a gente pensa em Cristo, a gente tem que pensar, mas vai me prejudicar e vai prejudicar minha fé, vai prejudicar Cristo, ele vai se decepcionar comigo, então não vale a pena eu pecar, né? Algo tão pequeno, comprometer algo tão grande, né? Um propósito tão grande. Então, acho que deu para entender um pouquinho, né? Deu sim, Bianca. Eu gosto de pensar, é muito legal o que você está compartilhando, né? Ou seja, simples fato de pensar no Salvador e no papel dele nos faz não ter o desejo, eu ter o desejo de errar o menos possível, né? Uhum. Eu não quero cometer pecados para que ele possa tomar sobre ele ou para que ele possa sofrer. É aquela questão de não querer, assim como a gente não quer desapontar alguém que nós amamos, né? Não queremos que o Salvador fique desapontado com as nossas escolhas. E aí, por essa razão, nós buscamos, né? Sem dúvida, ter uma vida mais reta, viver em retidão e nos arrepender dos nossos pecados. Excelente. Cássia, pode compartilhar com a gente como é que a expiação de Cristo pode tornar as famílias eternas possíveis? Qual o papel dele, a importância do papel do Salvador nesse processo? Muito importante. Brincadeira. Eu gosto de pensar que Cristo, ele é a solução de todos os meus problemas. Na verdade, de todos os nossos problemas, né? A partir do momento em que se iniciou a expiação, que nós sabemos que foi bem antes dele nascer, né? A partir dali já surgiu uma esperança, né, para nós. Óbvio que lá a gente já sabia do plano do Pai Celestial, mas eu fico pensando aqui nessa terra, né? Por exemplo, a gente vê que o inimigo ele tem pego bem pesado em relação às famílias, né? Ele não mede esforços, a qualquer custo ele quer destruir isso. Mas a expiação de Jesus Cristo, como a Bianca citou, né? Ela possibilita muitas coisas. O arrependimento é uma delas, né? E a compreensão do evangelho também. Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei, ele deixou todos os ensinamentos, né, necessários para que nós pudéssemos voltar à presença do Pai Celestial. Então, eu gosto de pensar que ele é a solução. É necessária oposição em todas as coisas? O Pai Celestial ele quer que nós possamos escolher, né, entre o que é certo e o que é errado.
E Jesus Cristo, ele influencia a gente a escolher o que é certo, né? Então, pensando nisso, a gente vai escolher permanecer no Evangelho, nós vamos escolher guardar os seus mandamentos, fazer convênios e cumprir com os propósitos, né? Essa semana mesmo eu estava falando com uma amiga minha da missão, né? E eu falei, caraca, sister, a gente já fez todos os convênios possíveis. Aí ela, Nananina, não, ainda falta um. Aí eu, falta um mais importante, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, caramba, realmente, né? Então, eu acho que o fato de nós podermos fazer os convênios, de nós estarmos aqui hoje, temos o evangelho, é tudo graças à expiação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele possibilitou todas essas coisas, né? E somente por meio dele, por ele, nós vamos poder voltar à presença do Pai Celestial. E é um requisito para que nós possamos chegar à sua presença e ter a nossa família, né, eterna, como ele promete. Fazer convênios, nós precisamos guardar os mandamentos, nós precisamos seguir o profeta e fazer tudo que o Pai Celestial nos pede. Que se a gente for analisar bem, ele não pede coisas difíceis. Às vezes pode ser difícil, eu posso ter alguma dificuldade, mas não é algo impossível de ser realizado. Por exemplo, nossa, escala essa montanha em tantos dias. Não, até porque a gente tem uma vida toda, né? Assim, tem gente que tem uma vida um pouco mais curta, mas a gente tem uma vida toda, a gente tem bastante tempo, né? O Pai Celestial lhe dá o tempo que nós precisamos. Então, acho que é sobre isso, é sobre ele ser a solução, sobre ele ter a resposta de todas as coisas. Legal, bacana, gostei disso também. E é verdade. Olha o que diz o presidente Harry B. Eyring a esse respeito. Nosso amoroso Pai Celestial conhece nosso coração. Tem um pouco a ver ali com o que a Bianca estava comentando, né? E aí ele fala: seu propósito é proporcionar-nos alegria, e por isso ele nos concedeu a dádiva de seu Filho, para possibilitar a alegria dos laços familiares que se perpetuam para sempre. Por ter o Salvador rompido as cadeias da morte, ressuscitaremos. Por ter ele expiado nossos pecados, podemos, por meio da fé e do arrependimento, tornar-nos dignos do reino celestial, onde as famílias estão unidas em amor para sempre. De fato, é Cristo, né, quem venceu a morte física e quem nos ajuda a vencer a morte espiritual por meio de sua expiação e justamente ao nos perdoar dos nossos pecados, né? É Ele quem perdoa pecados e por meio dele nós podemos obter o perdão, né, dos nossos pecados. É interessante que nesse curso, a família Proclamação ao Mundo, ela é a base do curso da família eterna, né? E tem um trecho lá que diz assim: nós, a primeira presidência e o Conselho dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, solenemente proclamamos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Num mundo em que se prega cada vez mais contra a família, né, os profetas e apóstolos têm nos ensinado que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Se a terra foi criada para que nós pudéssemos vir a essa terra em família, nos ajuda a entender de uma forma mais clara o quão essencial é, né? Então, quão necessário as famílias são para que o plano de Deus possa realmente ser cumprido. Então, eu gostaria de testificar disso, mas antes de encerrarmos esse episódio de podcast, eu gostaria que vocês pudessem compartilhar o seu sentimento em relação à sua família, o quanto a sua família tem sido essencial para você, especialmente ao viver o Evangelho. Quanto sua família tem sido essencial para você, e especialmente ao viver o Evangelho. Questão reflexivas aí. É uma pergunta que você para e pensa, tipo, pô, a gente costuma falar que a família é importante, né? Mas aí quando você para pensar, você fala o quão importante é a minha família, né? O sentimento que eu tenho é de gratidão, né? Eu vejo todo o esforço que os meus pais fizeram até aqui para que eles pudessem ter, bom, filhas, né, que permanecessem no caminho. Eu acho legal o orgulho que a minha mãe sente de falar, nossa, eu tenho 2 filhas missionárias retornadas à missão, né? E hoje a gente estava todo mundo reunido aqui em casa e eles são o meu apoio, né? É difícil. Eu tento imaginar aquelas pessoas que estão sozinhas nesse momento, que não tem uma mãe, ou um pai, ou um irmão, né?
e como deve ser difícil perseverar até o fim. E eu sou muito grata por ter o apoio dos meus pais, por eles terem me instruído, assim como aquela escritura de Nefe, né? Nefe, ele foi instruído por bons pais. E eu sinto que eu tenho sido instruída por bons pais também. Eu acho que, como dizem, né? A família a gente não escolhe, mas eu nasci na melhor família que eu poderia ter nascido. Então, eu sou muito grata mesmo ao Pai Celestial, e por nós termos feito esse convênio, né? Eu sei que uma coisa que me conforta hoje no Evangelho, né? É difícil para as pessoas falarem sobre a morte, mas eu lembro que na missão para mim era algo simples, e até hoje, obviamente, dói perder um ente querido, mas eu tenho esperança, porque nós somos selados. Eu sei que se um dia eu perder minha mãe, meu pai, ou se eles me perderem, por causa dos convênios que nós fizemos no templo, não vai ser para sempre que a gente vai estar separado, é só por um período, por um curto período, né? Então, essas são as coisas que faz com que eu tenha esperança. E a minha família é maravilhosa, assim, tem os defeitos que toda família tem, mas eu sou muito grata ao Pai Celestial por ter bons pais, por ter irmãs que me ajudam, né? Eu sou a caçula, então é sempre, olha só, Cássia, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e coisas assim, e dão conselhos e coisas assim. E eu sou muito grata mesmo por ter uma grande família. Eles são incríveis. Eu também sinto muita gratidão pela minha família, né? Sempre que eu precisei, eu também sempre tive o apoio deles, então eu também não tenho do que reclamar. E eu sou muito grata por saber que a minha família pode ser eterna. E isso me conforta muito também. Quando a gente fala sobre família, né? E é interessante, a Cássia estava falando assim, puxa, minha família tem ali os defeitos, os problemas também, né? Toda família tem. Às vezes a gente tem uma família um pouco diferente. Quando eu falo um pouco diferente, por exemplo, eu cresci sem meu pai, né? Mas eu tinha e tenho, né? Uma mãe que sempre fez tudo o que ela podia para me ensinar da maneira correta, né? Então, desde pequeno, sempre foi a provedora, foi mãe e pai ali por muito tempo, né? Talvez até não sendo um modelo ali com o pai e a mãe dentro de casa, mas eu tinha sempre bons ensinamentos, ainda na minha infância e juventude, por meio dela, do meu avô, meus tios, né? E talvez você que esteja ouvindo e assistindo esse episódio de podcast pode pensar, puxa, eu não tenho também um pai ou não tenho uma mãe, mas você tem uma família, né? Você tem alguém que, sem dúvida, é importante para você. E lembre-se disso, né? De que os profetas têm ensinado quão essencial a família é no plano de Deus. Especialmente que você pode constituir a sua família eterna. E você pode quebrar algumas barreiras ou mudar algumas histórias que talvez você tenha que passar por hoje na sua vida em relação à família, né? Então, quando eu olho para trás, eu vejo muito disso. Eu e minha esposa decidimos que nós íamos escrever uma história um pouco diferente em relação a algumas coisas, absorvendo tudo que a gente aprendeu de bom e tendo a oportunidade agora de criar nossos filhos juntos, né? De tentarmos ser os melhores pais que nós podemos ser para eles, especialmente ensinando-os a andarem no caminho do Salvador Jesus Cristo. Mas esse é assunto para o próximo episódio, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre casamento e constituir uma família, né? Mas eu queria agradecê-las e compartilhar meu testemunho de que eu não tenho dúvida de que a família é essencial ao plano de Deus e que essa terra foi criada para que as famílias pudessem vir a essa terra, povoá-la e preparar-se para um dia voltarem à presença de Deus como famílias eternas. E deixo essa aula, esse episódio de podcast em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Não esqueçam de registrar sua presença clicando no link logo abaixo, quer seja no YouTube ou no Spotify, desse episódio de podcast, tá bom? Para a gente lançar a sua frequência na participação dessa aula. Nos vemos nos outros episódios. Até mais. Tchau, tchau.